Bem, pessoal, sempre me perguntam aí nos comentários quantos metros de fio cabe no transformador. Então vamos aqui. Olha, a área do transformador, como eu já mostrei para vocês, ela é medida a altura de todas as chapas, vezes, nesse caso aqui, a altura deu 6,5 vezes 3. Aí a altura de todas as chapas é essa aqui, vezes essa. Agora, quantos metros de fio vai ser preciso aí para enrolar esse trafo? Vamos aqui. Então, passando aqui, vamos dar uma volta nele aqui, com o fio que vamos trabalhar, porque de acordo o fio muda um pouco também. Pronto, vamos ver esse aqui. Então aqui deu exatos aqui 20 centímetros. Como já temos aí medida de área aqui, medida do fio, vamos lá ver quantos metros de fio vai caber nesse transformador aí. Como o fio não é vendido por metros e sim por quilo, um modo é a gente transformar essa medida aí em quilos. Vamos no computador lá para a gente ter uma Bem, noção pessoal, então melhor. vamos lá. Então, como vocês viram lá, a medida lá era 3 vezes 6,5. Então, se eu multiplicar 3 vezes 6,5, 19,5. Pronto. Esse é a medida dele, que é igual a 19,5. Pronto. Essa é a medida do nosso trafo. 19,5. Essa é a área dele. E lá, o nosso fio deu 20 centímetros. E agora, quantos metros eu vou precisar para dar as voltas aqui? Uma volta deu 20 centímetros. Depois que eu fizer os cálculos aqui, basta eu acrescentar aqui 15% nos transformadores grandes, 10% nos transformadores pequenos. No caso, esse aqui é considerado um transformador pequeno. Grandes são transformadores aí acima de 30. S30 aí já é considerado um transformador médio. Acima já é grande. Mas agora, como saber quantos metros eu vou dar? Para isso aí eu tenho que saber quantas espiras vai caber nesse meu transformador. Para mim saber quantas espiras vai caber no meu transformador, eu tenho que saber qual a tensão de trabalho dele, que ele vai trabalhar, e qual a variável que eu vou usar. A variável eu expliquei para vocês em um outro vídeo aí. Basta procurar aqui o que é uma variável transformador na área de transformadores que vai estar lá. Se vocês gostam dessa área de transformador, recomendo a vocês estudar essa área aí desde o início. E quando fizer uma pergunta relacionada a este tipo de vídeo, deixe nos vídeos sobre transformadores, fica mais fácil e às vezes já tem aquela pergunta ali nos comentários. Então vamos ver para o caso desse aqui. Suponha aí que eu vou bobinar esse transformador com uma variável de 40. Então eu escolhi aqui 40. Agora dividido por 19,5 ali, que é a área do meu transformador. Vamos ver aqui. 40 dividido por 19,5. Eu vou ter aí 2 espiras. Vamos colocar arredondar aí para 2 espiras. Pronto, arredondamos para 2 espiras por volt. Isso aqui quer dizer espiras por volt. S dividido, ou melhor, a variável dividido por 19,5, que é a área, é igual a 2. 2 espiras por volt. Então quer dizer que cada 2 espiras que eu der aqui nesse transformador vai ter 1 volt. Agora, eu preciso saber a tensão que esse transformador vai trabalhar. No meu caso aqui, supondo aí que esse transformador venha trabalhar em 220 volts. Então eu tenho que pegar o valor que eu encontrei aqui, que é J vezes
E é igual a N. Então aqui, J vezes E é igual a N. J é as espiras por volts. E é a tensão em volts que vamos trabalhar. N é o número total de espiras. Então vamos lá. Que é duas espiras, né? Tem duas. Vezes E, que é a tensão. 220 é igual a 440 espiras. Então N é igual. Pronto, então agora eu já tenho, já sei o número de espiras que eu vou bobinar o meu trafo. O primário dele. O primário é sempre aquele que recebe aquela primeira tensão ali para transformar ela para mais ou para menos. E o secundário, como é que eu vou fazer esse secundário agora? Para fazer o secundário, você tem que saber agora qual a tensão que você quer nesse secundário. Se ele é um transformador que vai pegar de 220 volts, uma entrada de 220, e vai sair 440 volts, por exemplo, ele é um transformador elevador de tensão. Nesse caso aqui, basta você pegar o número 2 aqui, que é as espiras por volts, e multiplicar por essa tensão que você vai trabalhar. Se for 440 volts, 440 volts. Nesse caso aqui, eu estou confeccionando aqui um transformador para inversor. Nesse caso, eu vou fazer aqui 10 volts. Então, vai ser 2 vezes 10. Então, secundário eu vou dar 20 mais 20 espiras. Por que 20 mais 20? Porque o transformador tem um center tape no meio ali. O center tape é aquele, eu dei 20 espiras, continuo. Eu dei 20 espiras, puxo uma ponta para fora, continuo ali bobinando sem cortar aquele fio, e mais 20 espiras. Então, aquele ali vai ser o center tape. Pronto. Agora, eu já sei aqui a quantidade de espiras do primário e do secundário. Pronto. Agora eu preciso saber quantos metros de fio. Como eu já sei que eu vou dar 440 espiras, então vai ser 20 centímetros. 20 vezes 440. Pronto, 20 vezes 440. 8.800 centímetros. Dividido por 100 centímetros, que é 1 metro. Então eu tenho aí 88 metros. Pronto, já sei agora que é 88 metros de fio. Mas o fio não é vendido em metros, e sim em quilograma. E agora, como eu vou transformar essa medida aqui em quilo? Então eu tenho que saber qual é o fio que eu vou bobinar o meu transformador. Com essa escolha desse fio, eu vou saber na tabela lá qual o peso dele por quilômetro por metro e aí determinar. Nesse caso aqui deu 88 metros, só que as espiras de cima são um pouco maior. Então é preciso eu colocar aqui uma porcentagem, como eu falei, para não ficar faltando. E se eu comprar só 88 metros de fio, quando eu bobinar aqui, quando as espiras de cima é maior, vai ficar faltando. Então 88 mais 15%, metros. Vamos botar aí 100 metros de fio. Então agora eu tenho que escolher o fio. Para isso aqui, eu tenho que saber a potência desse trafo aí. Então, como a potência é S ao quadrado, 19,5 vezes ele mesmo, que é igual a 380 watts, menos 24%, que é as perdas, que é igual a 288 watts. 288 watts. Pronto. Que agora eu já sei
a potência. Basta eu pegar essa potência, 288, dividido por 220 volts, nesse caso aqui, é igual a 1,3 ampere. 1,3 amperes. Então eu tenho que encontrar esse fio aqui. Fio de 1,3 amperes, eu olho na tabela. A tabela está na biblioteca aí para vocês baixar. 1,3 eu não tenho, tenho o fio 1,6 que é o fio 20 e o fio 21. Posso colocar esse aqui de 1,6 dentro do meu projeto aqui. Então vai ser o fio 20 lá, AWG20. Se vocês olharem aqui, olha, AWG20, vamos ver aqui, quilo por quilômetro, 4,6 kg por quilômetro, 4,610 kg por quilômetro. Então tem 4.610 gramas. 4.610 gramas dividida por 1.000 metros, que é o quilômetro. Eu vou ter em cada metro 4,61 grama. Então 4,61 gramas vezes 100 metros. – 461 gramas. Então 461 gramas. Com isso aqui já deu para vocês ver aí como transformar. No secundário, a mesma coisa. Basta ver lá o que vocês vão precisar em metros e aí vocês transformam em gramas. Para transformar em gramas eu mostrei a vocês. Basta pegar aqui quantos quilos deu aquele fio e também já tem tabelas aí também que eu deixei já com essa medida de gramas por metro. E como você já tem aí, eu mostrei para vocês um modo de transformar também, já facilita. As outras partes aí de confecção do trafo eu deixei aí na área de transformadores. Então aqui, para não estar delongando mais essa aula, eu acredito que já deu para vocês ver como é feita essa conversão. O secundário ali vai proceder da mesma forma, a escolha do fio também. E não vai ter nenhum tipo de problema aí dentro disso aí. Então, volto a repetir a vocês, nesta área aqui, façam perguntas relacionadas a esta área. Não podemos falar algo que não tem nada a ver relacionado a isso aqui. Se é relacionado a transformador, é uma fonte, uma coisa tudo relacionado a transformador, se encaixa nessa área. Se é uma coisa relacionada ali ao transformador do inversor, também se encaixa nessa área. Mas se é uma coisa que não tem nada a ver, coloque naquela área que tem a ver ou na página lá de perguntas, respostas, discussão. Então, se vocês gostaram aí das dicas, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.